Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante e atual sobre como a sabedoria pode te orientar nas suas decisões. O evangelho que eu escolhi é o de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, que fala sobre a parábola dos dois construtores. Nessa parábola, Jesus compara a sabedoria com a construção de uma casa sobre a rocha, e a insensatez com a construção de uma casa sobre a areia. Ele mostra que a sabedoria consiste em ouvir e praticar as suas palavras, e que a insensatez consiste em ouvir e não praticar as suas palavras. Ele também mostra que a sabedoria traz segurança e estabilidade, e que a insensatez traz ruína e destruição. Eu vou ler o evangelho na íntegra, e depois vou fazer uma reflexão sobre ele, aplicando-o à nossa vida atual. Eu espero que você goste, e que você seja abençoado por essa mensagem. Vamos lá! Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Que parábola poderosa, não é mesmo? Que parábola desafiadora, não é mesmo? Que parábola reveladora, não é mesmo? Jesus, com poucas palavras, nos ensina uma grande lição sobre a sabedoria e a insensatez, sobre a obediência e a desobediência, sobre a vida e a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, que lição nós podemos tirar dessa parábola? Que mensagem nós podemos aplicar à nossa vida? Que ensinamento nós podemos aprender com Jesus? Eu quero te dizer 3 coisas, que eu acredito que são muito importantes para você, que está me ouvindo agora. 3 coisas que podem mudar a sua vida, se você colocá-las em prática. 3 coisas que podem te fazer mais sábio, mais prudente, mais feliz. 3 coisas que podem te aproximar de Deus, e te fazer experimentar o seu amor, a sua graça, a sua paz. A primeira coisa é: ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras? Mateus 7, 24. Ele não disse: quem ouve as palavras dos homens, quem ouve as palavras do mundo, quem ouve as palavras do diabo. Ele disse: quem ouve as minhas palavras. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. As palavras de Jesus são as palavras da verdade. As palavras de Jesus são as palavras da vida. E você, tem ouvido as palavras de Jesus? Tem lido a sua Bíblia, que é a palavra de Deus escrita? Tem escutado a sua voz, que é a palavra de Deus viva? Tem prestado atenção aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, aos seus conselhos? Tem dado ouvidos aos seus convites, aos seus alertas, aos seus chamados? Meu amigo, minha amiga, ouvir as palavras de Jesus é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Ouvir as palavras de Jesus é uma atitude que nos faz ver o lado bom de Deus, que nos faz valorizar o que Ele tem, que nos faz crescer em fé. Ouvir as palavras de Jesus é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Ouvir as palavras de Jesus é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a ouvir as palavras de Jesus. A ouvir as palavras de Jesus com atenção, com interesse, com disposição. A ouvir as palavras de Jesus com humildade, com reverência, com temor. A ouvir as palavras de Jesus com amor, com alegria, com gratidão. A ouvir as palavras de Jesus com fé, com esperança, com confiança. A segunda coisa é: pratique as palavras de Jesus. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Mateus 7, 24. Ele não disse: quem ouve estas minhas palavras e as ignora, quem ouve estas minhas palavras e as esquece, quem ouve estas minhas palavras e as desobedece.
Ele disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Praticar as palavras de Jesus é fazer o que ele diz. Praticar as palavras de Jesus é seguir o seu exemplo. Praticar as palavras de Jesus é viver o seu evangelho. E você, tem praticado as palavras de Jesus? Tem colocado em ação o que ele te ensina? Tem obedecido aos seus mandamentos? Tem seguido os seus passos? Tem vivido os seus valores? Tem cumprido a sua vontade? Tem servido ao seu reino? Meu amigo, minha amiga, praticar as palavras de Jesus é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Praticar as palavras de Jesus é uma atitude que nos faz ver o lado bom dos outros, que nos faz valorizar o que eles têm, que nos faz crescer em amor. Praticar as palavras de Jesus é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Praticar as palavras de Jesus é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a praticar as palavras de Jesus. A praticar as palavras de Jesus com dedicação, com empenho, com perseverança. A praticar as palavras de Jesus com fidelidade, com integridade, com santidade. A praticar as palavras de Jesus com amor, com alegria, com gratidão. A praticar as palavras de Jesus com fé, com esperança, com confiança. A terceira coisa é: construa a sua vida sobre a rocha. Jesus disse: é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Mateus 7, 24. Ele não disse: é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia, que construiu a sua casa sobre o vento, que construiu a sua casa sobre o nada. Ele disse: é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a sua casa sobre a rocha é construir a sua vida sobre Jesus. Construir a sua casa sobre a rocha é construir a sua vida sobre a palavra de Deus. Construir a sua casa sobre a rocha é construir a sua vida sobre a sabedoria divina. E você, tem construído a sua vida sobre a rocha? Tem edificado a sua vida sobre Jesus? Tem fundamentado a sua vida sobre a palavra de Deus? Tem orientado a sua vida sobre a sabedoria divina? Tem tomado as suas decisões com base no que Jesus te diz, no que Deus te revela, no que o Espírito Santo te inspira? Meu amigo, minha amiga, construir a sua vida sobre a rocha é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Construir a sua vida sobre a rocha é uma atitude que nos faz ver o lado bom da vida, que nos faz valorizar o que temos, que nos faz crescer em fé. Construir a sua vida sobre a rocha é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Construir a sua vida sobre a rocha é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a construir a sua vida sobre a rocha. A construir a sua vida sobre Jesus, que é o fundamento, o alicerce, a pedra angular. A construir a sua vida sobre a palavra de Deus, que é a verdade, a luz, a espada. A construir a sua vida sobre a sabedoria divina, que é a prudência, a inteligência, a excelência. Mas como nós podemos construir a nossa vida sobre a rocha? Como nós podemos edificar a nossa vida sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a sabedoria divina? Como nós podemos fazer as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos projetos, de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o reino de Deus? Eu quero te dar 3 dicas, que eu acredito que podem te ajudar nesse processo. 3 dicas que podem te orientar nas suas decisões. 3 dicas que podem te guiar nos seus caminhos. 3 dicas que podem te iluminar nas suas situações. A primeira dica é: busque a Deus em oração. A oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus. A oração é a forma como nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus. A oração é a forma como nós pedimos a Deus o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós sonhamos. A oração é a forma como nós ouvimos a Deus, o que Ele nos diz, o que Ele nos revela, o que Ele nos inspira. E você, tem buscado a Deus em oração?
Tem conversado com Deus todos os dias? Tem dedicado um tempo para estar na sua presença? Tem aberto seu coração para Ele? Tem compartilhado com Ele as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias, as suas dúvidas? Tem pedido a Ele orientação, direção, sabedoria, discernimento? Tem ouvido a Ele com atenção, com interesse, com disposição? Meu amigo, minha amiga, buscar a Deus em oração é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Buscar a Deus em oração é uma atitude que nos faz ver o lado bom de Deus, que nos faz valorizar o que Ele tem, que nos faz crescer em fé. Buscar a Deus em oração é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Buscar a Deus em oração é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a buscar a Deus em oração. A buscar a Deus em oração com frequência, com regularidade, com constância. A buscar a Deus em oração com sinceridade, com simplicidade, com humildade. A buscar a Deus em oração com amor, com alegria, com gratidão. A buscar a Deus em oração com fé, com esperança, com confiança. A segunda dica é: estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma como Deus se comunica conosco. A palavra de Deus é a forma como Deus expressa o seu amor, a sua graça, a sua vontade para nós. A palavra de Deus é a forma como Deus nos ensina o que é certo, o que é bom, o que é justo. A palavra de Deus é a forma como Deus nos corrige, nos orienta, nos capacita. E você, tem estudado a palavra de Deus? Tem lido a sua Bíblia, que é a palavra de Deus escrita? Tem meditado nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, nos seus conselhos? Tem aplicado os seus princípios, os seus valores, os seus exemplos? Tem memorizado os seus versículos, as suas promessas, as suas verdades? Meu amigo, minha amiga, estudar a palavra de Deus é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Estudar a palavra de Deus é uma atitude que nos faz ver o lado bom da vida, que nos faz valorizar o que temos, que nos faz crescer em fé. Estudar a palavra de Deus é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Estudar a palavra de Deus é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a estudar a palavra de Deus. A estudar a palavra de Deus com dedicação, com empenho, com perseverança. A estudar a palavra de Deus com fidelidade, com integridade, com santidade. A estudar a palavra de Deus com amor, com alegria, com gratidão. A estudar a palavra de Deus com fé, com esperança, com confiança. A terceira dica é: siga o exemplo de Jesus. Jesus é a forma como Deus se revelou a nós. Jesus é a forma como Deus se fez homem, se fez carne, se fez próximo. Jesus é a forma como Deus nos mostrou o seu caráter, a sua bondade, a sua glória. Jesus é a forma como Deus nos salvou, nos libertou, nos transformou. E você, tem seguido o exemplo de Jesus? Tem imitado o seu modo de ser, de agir, de falar? Tem refletido a sua imagem, a sua semelhança, a sua beleza? Tem vivido os seus valores, os seus ideais, os seus propósitos? Tem demonstrado o seu amor, a sua graça, a sua paz? Meu amigo, minha amiga, seguir o exemplo de Jesus é uma virtude que agrada a Deus, que abençoa a nossa vida, que nos faz bem. Seguir o exemplo de Jesus é uma atitude que nos faz ver o lado bom dos outros, que nos faz valorizar o que eles têm, que nos faz crescer em amor. Seguir o exemplo de Jesus é um hábito que nos faz mais felizes, mais saudáveis, mais sábios. Seguir o exemplo de Jesus é um remédio que cura a nossa alma, que alivia o nosso coração, que renova a nossa mente. Por isso, eu te convido a seguir o exemplo de Jesus. A seguir o exemplo de Jesus com dedicação, com empenho, com perseverança. A seguir o exemplo de Jesus com fidelidade, com integridade, com santidade. A seguir o exemplo de Jesus com amor, com alegria, com gratidão.
a seguir o exemplo de Jesus com fé, com esperança, com confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as 3 dicas que eu queria te dar hoje, baseado no Evangelho de Mateus. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.